Então vamos continuar aqui falando sobre funções elementares, onde vamos dar destaque aqui nessa aula a função potência complexa. E vamos ver também a função exponencial, de uma base complexa. Então vão ter também exemplos, exercícios, conteúdo do livro texto no capítulo 3. Então a função potência complexa, como é que a gente vai definir um número z elevado a outro número z? É isso que a gente vai chamar aqui de função potência complexa. Então, dado um número c complexo qualquer, define-se a função potência com expoente c. Então, o c aqui ele é qualquer número complexo. Pode ser um número inteiro, pode ser zero, pode ser um número racional, um número irracional, ou um número imaginário, ou um número complexo de modo geral. Ele vai ser o expoente da potência. Então, como que é definida essa potência? É definida desse jeito. Eu vou chamar aqui de pot, né, a abreviação de potência. O livro não adota isso, adota simplesmente isso, mas às vezes, por alguma razão prática da situação, eu vou poder usar isso daqui. Então, eu vou usar essa notação ou essa daqui, que é a mais comum. Então, são duas notações para a mesma coisa. Pot de z, a potência de z, né, e z elevado a c aqui. Então, por definição, isso é a função exponencial complexa. Então, lembrando que isso aqui é a função exponencial complexa de c, a função exponencial complexa, esse argumento aqui, c, que é o expoente da potência, o logaritmo complexo de z, que é aqui a base da potência. Então, isso está definido para todo número complexo z diferente de zero. Por quê diferente de zero? Porque a função logarítmica, vocês devem sempre lembrar que ela está definida em todos os complexos, exceto no complexo zero. Então, lembre-se que a função logarítmica é uma função multivalente. Então, a função potência, em geral, vai herdar essa característica da função logarítmica. E aí, em particular, tem a função, o ramo principal da função logarítmica, né? E aqui a gente também vai definir o que vai ser a parte principal dessa função potência, ou o valor principal da função. Tá? O valor principal da função potência, né, z elevado a c, é, por definição, o valor correspondente quando você usa aqui no lugar da função logarítmica complexa multivalente, você usa o ramo principal da função logarítmica, que é uma função univalente. Então, ou seja, nesse caso, o valor principal, abreviação aqui, tá? VP, o valor principal de z elevado a c, ou a potência, né, usando o P maiúsculo. Então, perceba aqui o P minúsculo, aqui o P maiúsculo. Tudo que se referir a principal, a gente usa a letra inicial maiúscula. Então, o logaritmo principal, o L maiúsculo. No logaritmo geral, multivalente, L minúsculo. No logaritmo principal, univalente, L maiúsculo. Argumento também é a mesma coisa. O argumento geral, a gente usa o A minúsculo. E no argumento principal, a gente usa o A maiúsculo. Então, essas funções que são multivalentes vão ter sempre essa parte principal, esse ramo principal, uma componente principal. E a gente vai destacar sempre isso, uma espécie de convenção que se usa, que a gente vai usar a inicial maiúscula para se referir à parte principal e a parte minúscula, a letra inicial minúscula para a função geral, né, multivalente. Então, o valor principal da potência z elevado a c, ou pot com P maiúsculo de z, é a exponencial complexa de c vezes o logaritmo principal de z. Como o logaritmo principal é uma função univalente, então nesse caso aqui agora a gente vai ter também uma função univalente. Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui com o cálculo de um exemplo, calcular esse exemplo aqui, i elevado a i, e na potência i. Vamos calcular isso no caso geral e depois o valor principal. Então, pela definição, eu tenho que usar isso aqui, tá? Então, i elevado a i, quem é o c nesse caso? O c é i. Quem é o z? O z é i também. Então, i elevado a i é a exponencial complexa de i vezes o logaritmo complexo de i.
Então, eu tenho que calcular o logaritmo complexo de i. Então, estou colocando aqui de forma resumida e, tendo dúvida, vocês devem fazer as contas, né? Abrir mais as contas para detalhar melhor. Então, o logaritmo complexo de i é o logaritmo natural de 1, que vai ser 0, né? Mas o argumento principal de i é π sobre 2, tá? No plano complexo, o i está aqui, e esse ângulo aqui é π sobre 2, e ele já está no campo de variação aqui do argumento principal. Então, π sobre 2 é o argumento principal do i. E aí vai aparecer logo π sobre 2 mais 2kπ vezes i, né, com k variando nos inteiros. Então, isso aqui é simplesmente a função logarítmica geral, né, multivalente. Então, organizando melhor esses valores aqui, eu posso escrever assim. Então, 4 vezes k mais 1, colocando π sobre 2 em evidência aqui, eu escrevo assim. Então, 4 vezes k mais 1 vezes π sobre 2 vezes i, com k variando nos inteiros. Então, para cada valor de k, um valor correspondente do logaritmo. E quando você pegar k igual a 0, fica só π sobre 2 vezes i, vai ser o logaritmo principal de i. Então, a potência que a gente quer calcular, né? Então, quero calcular isso daqui. I vezes o logaritmo de i, calculei aqui o logaritmo de i. E aí a potência vai ficar a exponencial de i vezes o logaritmo de i, que é isso daqui. Então, multiplicando aqui, organizando direitinho, eu posso escrever assim, exponencial de menos 1, exponencial de menos, que multiplica 4 mais 1 vezes π sobre 2, tá? Então, isso aqui é exponencial complexa. Então, isso lembrando que isso aí é elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y, onde x é a parte real do número complexo que estiver aparecendo aqui, que nesse caso é esse valor, e y é a parte imaginária do número complexo que estiver aparecendo aqui, que nesse caso é 0. Então, quando eu fizer isso aqui, vai ficar simplesmente isso aqui, ó. É elevado a menos 4k mais 1 vezes π sobre 2, com k variando nos inteiros. Então, esse aqui não tem mais nada a ver com a função exponencial complexa, tá? Esse a exponencial, né? Aquele ezinho lá da base do logaritmo natural, aproximadamente 2,71, etc. Isso aí é a potência aqui, né, na base E, tá? Já conhecida. E aí, observe uma coisa curiosa, que isso daqui, essa potência complexa, curiosamente ou surpreendentemente, deu só números reais. Tudo isso aqui são números reais. Qualquer valor de k que você pegar aqui, você vai ter um número real. Então, se você pegar k igual a 0, fica a exponencial de menos π sobre 2, que é exatamente o valor principal. Então, o valor principal corresponde a k igual a 0. Então, o valor principal da potência i elevada a i é a exponencial de menos π sobre 2. Tá? Mas se você pegar outro valor, por exemplo, 1, então vai ficar exponencial de menos 5π sobre 2. Se eu pegar k igual a menos 1, vai ficar exponencial de 3π sobre 2, tá? E assim por diante, mas vão ser todos números reais. Todos esses valores aqui são números reais. É uma coisa curiosa e surpreendente também à primeira vista, porque isso aqui aparentemente é uma operação envolvendo só números complexos, né? I elevado a i, a unidade imaginária, né? É o imaginário mais puro que existe. Quando se faz essa operação, i elevado a i, só dá número real, tá? E aqui o valor principal de i elevado a i é exponencial de menos π sobre 2, ok? Então, para vocês praticarem esse tipo de conta, então deixo aqui um exercício para vocês fazerem a mesma coisa que foi feito nesse exemplo, calcular as potências e os respectivos valores principais desses exemplos aqui. Não precisa fazer todos, obviamente, vocês podem olhar aqui os que acharem mais interessante, tentar fazer. Se puder fazer todos, melhor, mas se não puder fazer todos, tente pelo menos fazer aqueles que você olhar assim, tiver a curiosidade maior de saber a resposta. Então, é essencialmente fazer essa mesma coisa aqui. Então, resumindo, o que você tem que fazer?
Você tem que usar a expressão, né, da definição, usar a expressão para cada caso, ver quem é o C, quem é o C que vai ser o expoente, tá? Quem é o Z, que vai ser a base. Depois de identificado isso, né, foi o que eu fiz aqui, ó, o C e o Z da base. Depois de fazer isso, você tem que calcular o logaritmo complexo do Z. Então, calculou o logaritmo complexo do Z, tá? E fez a substituição, simplificou o que der para simplificar e chega na resposta, tá? Então, tentem fazer isso para praticar essas operações aí. Bom, a propriedade que vamos destacar aqui para a potência complexa é z elevado a menos c é igual a z elevado a c a menos 1. O que é isso daqui? Isso daqui é o inverso multiplicativo de z elevado a c. Então, que pode ser escrito assim ou assim. Então, aqui são só notações para a mesma coisa. Então, o inverso multiplicativo de c, de z elevado a c. Tá? O inverso multiplicativo de z elevado a c. Agora, aqui é a igualdade propriamente dita. O que essa igualdade está dizendo é que esse inverso multiplicativo é igual à potência complexa de z no número menos c, no expoente menos c. Tá? Então, o que a gente tem que verificar é que o inverso multiplicativo de z elevado a c é esse número. Tá? Aí, para verificar, vocês devem lembrar disso aí de umas primeiras aulas, quando a gente construiu o corpo dos números complexos, que o inverso de um número complexo é um número w que satisfaz essa relação aqui. Satisfaz essa relação. Esse w aqui, se você tem um w que satisfaz essa relação, esse w é o inverso multiplicativo de z, tá? Z diferente de zero. Então, essa é a definição do inverso multiplicativo. E a gente viu também, nesse momento, quando a gente fez isso, que esse inverso multiplicativo é único. Então, se eu estou com um número complexo que satisfaz essa igualdade, então, obrigatoriamente, esse número complexo w tem que ser o inverso de z. Então, é isso que eu vou verificar aqui, ó. E basta verificar uma dessas igualdades, porque eu já sei também da comutatividade da multiplicação nos complexos. Então, basta verificar uma dessas relações. Então, verificando uma delas, verificando que esse produto aqui, por exemplo, é igual a 1, automaticamente o w é o inverso de z, tá? Então, se eu quero verificar que esse número aqui é o inverso multiplicativo desse, então basta eu verificar que esse produto aqui vai ser igual a 1. É isso que eu vou fazer, ó. Essa relação aqui. Aí, por unicidade do inverso multiplicativo, esse número vai ser exatamente o inverso de z elevado a c. E aí a verificação disso é bem simples, porque é só usar a definição. A definição de z elevado a c é essa exponencial de c log de z. Definição de z elevado a menos c, que é essa exponencial de menos c log de z. E aí agora aqui eu tenho um produto, né, produto de exponenciais, uma propriedade da função exponencial, que diz que a exponencial exponencial de uma soma é o produto das exponenciais, só que aqui eu estou vendo na ordem contrária, né? Então aqui, ó, exponencial de uma soma. A soma aqui é menos c, somando com menos c é a mesma coisa que mais menos c, tá? Então, exponencial de uma soma é o produto das exponenciais, a propriedade que a gente viu quando a gente estudou a função exponencial. Então, esse produto aqui se transforma nessa exponencial de c log de z menos c log de z. Obviamente, isso aqui vai dar zero, então vai ficar exponencial de zero, e a gente também já sabe que a exponencial de zero é 1. Portanto, esse produto aqui vai dar 1. Ou seja, z elevado a menos c é o inverso de z elevado a c, né? Que é isso daqui, ó, que a gente queria provar. Então, só lembrando isso daqui, lá nas primeiras aulas, quando a gente construiu o corpo dos números complexos, isso aqui é o que define o inverso multiplicativo, e também tem que lembrar que o inverso multiplicativo é único. Nenhum outro número complexo w vai satisfazer essa condição aqui, a não ser o inverso de z, se z for diferente de zero, obviamente. Tá? Essa é uma relação importante, prática.
Aí vamos ver os casos particulares. Então, os casos particulares da função potência. Como eu falei, aqui na definição geral, em geral, isso aqui é uma função multivalente porque a função log é multivalente. Mas vamos ver aqui os casos particulares. Os casos particulares, primeiro caso, quando n é um número inteiro não negativo. Então, 0, 1, 2, etc. Tá? Então, neste caso, a função potência é z elevado a n. Então, z elevado a n já é simplesmente o produto, z por z n vezes. Tá? Eu não vou provar isso daqui, a rigor teria que provar, mas isso é provado usando a definição, tá? Vocês podem tentar fazer como exercício, caso queiram, mas isso aqui que a gente já sabe, que é a potência, z elevado a n, quando z é um número inteiro, quando z é 0, z elevado a 0 por definição é 1. Quando z é 1, z elevado a 1 por definição é o próprio z. Para z maior ou igual a 2, aí é o produto z por z n vezes, tá? Então já é conhecido isso daqui. Então, a rigor, para ser formalismo rigorosamente falando aí, né? Eu teria que provar isso usando aqui essa definição, provar que as duas coisas são consistentes. Então, que essa definição aqui é consistente com isso aqui que a gente já sabe. Ou seja, quando eu restringo isso aqui, quando eu faço isso aqui restrito ao caso em que C é um número inteiro positivo, vai dar isso aqui, tá? Mas eu não vou me preocupar com isso. Então, o que vocês têm que estar atento é que quando o n for um número inteiro, não negativo, a potência é o que já se sabe. Z elevado a n, z vezes z vezes z, n vezes, tá? E o ponto importante é que, nesse caso, ela deixa de ser uma função multivalente, é uma função univalente. Então, z elevado a n é uma função univalente. Para cada z, essa z elevado a n só tem um valor, tá? Então, via de regra, aqui é uma função multivalente, mas, nesse caso específico, quando c é um número inteiro não negativo, ela, na verdade, fica sendo uma função univalente. O outro caso particular, que é um caso 2, agora, é com potência inteira não positiva, né? inteira negativa. Então, se eu pegar o expoente c como sendo menos n, onde o n é 1, 2, etc., ou seja, o expoente é um número negativo. Então, só eu escrevi assim para indicar que é um número negativo. Então, neste caso, eu tenho z elevado a c, ou seja, z elevado a menos n. Isso, na verdade, é o inverso de z elevado a n, tá? Então, z elevado a menos n é o inverso de z elevado a n. E é o produto do inverso de z por ele mesmo n vezes, ok? Então, é essa situação aqui, só que ao invés de pegar o z, eu pego o inverso de z. Então, z elevado a menos n é o produto do inverso de z por ele mesmo n vezes. Também vai ser uma função univalente. Então, para cada valor de z, isso aqui é um único valor, não tem múltiplos valores, não é uma função multivalente. Então, de novo, a rigor eu teria que verificar que essas duas definições coincidem, tá? Que essa definição aqui é consistente com esse outro caso aí. Quando eu pegasse aqui c igual a menos n, o que vai resultar aqui é a mesma coisa. Então, eu não vou fazer isso por uma questão de tempo, principalmente aqui. Não se estender muito no conteúdo, mas vocês podem pesquisar isso no livro texto e provavelmente alguma dessas propriedades está como exercício no livro texto, tá? Mas um ponto importante é que, nesse caso, a função potência é uma função univalente, tá? Então, a conclusão do caso 1 e do caso 2, juntando esses dois numa conclusão só, você pode dizer é que quando o expoente é um número inteiro, pode ser positivo, negativo ou nulo, quando o expoente é um número inteiro, a função potência, né, z elevado a c, é uma função univalente, tá? Nesse caso específico. O caso 3 é quando o c é um número racional não inteiro, tá? Um número racional mesmo. Então, isso aqui não dá um número inteiro. Então, isso aqui é para dizer que m sobre n é um número racional não inteiro. Então, os inteiros a gente já analisou, no caso 1 e no caso 2.
Então, nesse caso, a potência de z é um z elevado a m sobre n. Isso é, na verdade, a potência z elevado a m. M é um inteiro, né? Que m e n são inteiros. Então, eu só colocar aqui, só para lembrar, que m e n são números inteiros. Obviamente, o n não é diferente, o n não pode ser zero. E também aqui o n não é um divisor de m, senão não daria um inteiro. Eu estou excluindo aqui os inteiros já, porque os inteiros já foram analisados no caso 1 e 2. Então isso aqui é a potência no expoente inteiro, z elevado a m, ou seja, o produto de z por ele mesmo m vezes. Eu faço isso e depois extraio a raiz enésima aqui, ó, de ordem n. Então eu extraio a raiz de ordem n. Isso aqui foi o que a gente estudou também já alguns vídeos aí para trás, quando a gente estudou números complexos. Extrair raiz enésima de números complexos, a gente viu isso aí. Então o que estou fazendo é isso. Ó. Então eu pego o número z, elevo a n e extraio a raiz enésima. Tá? Então isso aqui é a potência no expoente m sobre n. Então, de novo, a rigor eu teria que verificar que essa definição também aqui é consistente com essa, ou seja, as duas coincidem, tá? Mas já falei, não vou fazer aqui para não gastar muito tempo, além do que já está sendo gasto. E a gente aprendeu a extrair raiz de ordem n aí, bem para trás. E a gente viu que cada número complexo não nulo tem, quando você pega um n, cada número complexo ele tem n raízes. Então, se eu pego o n igual a 2, vai ter 2 raízes. Se eu pego o n igual a 3, 3 raízes, assim por diante, tá? Então, isso daqui, para cada valor de z, vão dar quantos valores? Vão dar n valores, tá? N valores. Então, agora é uma função multivalente. Então, diferentemente dos casos 1 e 2, que foram funções univalentes, agora eu estou com uma função multivalente. Só que com m ramos apenas. Cada z vai gerar aqui n valores, tá? N valores. Então, essa função vai ter n ramos, que é o número de raízes que vai ter aqui, a raiz enésima. Esses n ramos vão corresponder exatamente às n raízes aqui. Ok? Então, cada uma dessas n raízes de z elevado a m corresponde a um dos ramos da função potência. Então, nesse caso aqui, a função vai ser multivalente e vai ter exatamente n ramos. Tá? Cada z complexo aí vai levar a n valores. Tá? E aí vai ter o valor principal e tudo isso aí. Tá? No caso 4, quando c é um número real, não racional, é um número irracional mesmo. Então, pode dizer, é um número irracional. Ou então, quando ele é um número complexo não real, é um número complexo mesmo, podendo ser um número imaginário puro ou um número complexo com as duas componentes, né, parte real e parte imaginária, diferentes de zero. Então, nesse caso, um número irracional ou um número complexo não real, que vai acontecer, a definição é a definição que a gente tem mesmo. Aí, nesse caso, vai ser uma função multivalente com infinitos ramos. Então, cada ramo dessa função, da função log, né? Lembre que a função log vai ter infinitos ramos. Cada ramo aqui vai corresponder a um dos ramos da função potência. Então, esse é o caso em que a gente vai ter infinitos ramos aí. Para cada número complexo, infinitos valores. Então, por exemplo, dando uma olhada aqui nesses exemplos que eu deixei como exercício, todos os expoentes são números complexos, não, aqui são números imaginários puros, né? Aqui também, aqui. Todos esses exemplos são números em que o expoente é um número complexo mesmo, não é um número real. Então, todos esses exemplos vão dar aqui para a função potência, né, para essa potência correspondente, infinitos valores, tá? Esses outros casos aqui são números irracionais. A raiz de 2 é um número irracional. E aqui também vai dar um número infinitos valores, tá? Para esses dois casos também vão dar infinitos valores. Não tem nenhum caso aqui em que é um inteiro, tá? Esses são os casos que já são os mais conhecidos. Nenhum número que você vai extrair raiz, também um caso mais simples.
Então aqui está abordando exatamente essa situação em que vocês vão ter, para cada valor aí, infinitos valores da potência. Bom, e aí vamos dar um destaquezinho agora para o ramo principal da função potência. Então, lembrando que eu vou usar P maiúsculo, né? Então, a potência de Z com P maiúsculo, Z elevado a C, é a exponencial de C vezes o logaritmo aqui principal de Z, tá? Definido para todo Z não nulo. É só o caso particular da definição, onde eu uso o ramo principal da função logarítmica. Então, o logaritmo complexo, só lembrando, o logaritmo principal é o ln do módulo de z mais o argumento principal de z vezes i. Tá? Como argumento principal, como vocês devem lembrar sempre, é o ângulo estritamente maior que menos π e menor ou igual que π. Okay? Então, ó, com isso a gente vai provar esse seguinte teorema. O ramo principal é analítico, né? A gente vai destacar aqui esse teorema e a gente vai ter essa ideia do ramo principal analítico da função potência. Então, restrito a essa região aqui, ó, então perceba o detalhe. Aqui está aberto no π. Na definição geral, o argumento aqui está fechado no π, mas vocês viram que a gente analisou isso aqui no caso da função logarítmica. Se a gente fecha aqui no π, ela é uma função descontínua no eixo x negativo. E isso automaticamente implica que ela também não pode ser analítica aí, se eu for fazer isso, né? Se eu for considerar a igualdade. Mas quando eu abro, quando eu olho só no intervalo aberto aqui, no estrito, que é o que está aqui, a função logarítmica é uma função analítica. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, essas funções que envolvem a função logarítmica vão herdar muitas das características da função logarítmica. Então, aqui não é diferente. Então, restrito a essa região em que o argumento é estritamente maior que menos π e estritamente menor que π, o ramo principal da função potência é uma função analítica, tá? Ou seja, ela tem derivada em todos os pontos, e a derivada dessa função, derivada da potência, ou seja, a derivada de z elevado a c, é c vezes z elevado a menos 1. É aquela famosa regrinha que vocês conhecem do cálculo, derivada de x elevado a um número a, de x, a vezes x elevado a menos 1. Então, é a famosa regrinha do cálculo que vocês conhecem. Tá? Salvo quando... não, é qualquer situação. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter a mesma regra. Então, ó, só aproveitando aqui, eu comentei no segundo vídeo, que, em última análise, o que a gente vai fazer aqui é cálculo com funções de variáveis complexas, tá? E a gente vai querer que as coisas funcionem da maneira mais próxima possível, como acontece no cálculo 1. Então, já vimos várias situações que isso acontece, aqui é mais uma delas, tá? Qual é o ponto principal? O ponto principal é que você tem que garantir regiões, que você vai trabalhar em regiões onde a função seja analítica. Então, toda vez que tiver isso, o cálculo com essas funções complexas vai funcionar de maneira muito próxima ao que já é conhecido no cálculo 1. Então, é como se vocês vão estar trabalhando com uma função de duas variáveis, porque função de variável complexa, em última análise, é uma função de duas variáveis. As variáveis aqui são as partes reais e a parte imaginária. É uma função de duas variáveis, mas você vai poder fazer um cálculo com ela sem como diferentemente do que faz no cálculo com funções de duas variáveis, de uma maneira mais próxima do que é feito com as funções de uma variável, estudado no cálculo 1. A prova disso aqui é uma aplicação direta da regra da cadeia. Então, vamos provar. Então, a gente sabe o seguinte, essa função aqui aparece no ramo principal, essa função aqui, ó, o logaritmo principal vezes c. Isso é uma constante. Eu vou chamar isso aqui de f de z. Então, f de z é o quê? É a constante c vezes o ramo principal da função logarítmica. A gente viu no vídeo passado, né, no estudo da função logarítmica, no primeiro vídeo do estudo da função logarítmica, que o ramo principal restrito a essa região aqui, ela é analítica. E a derivada dela a derivada do log é 1 sobre z. Então, 1 sobre z. Tá?
Então a gente já sabe disso. Essa função aqui, essa constante não vai atrapalhar em nada isso. Então essa função é uma função analítica, e aí a derivada dela, a derivada daqui é a constante vezes a derivada do log, a derivada do log é 1 sobre z. Então f' de z é c vezes 1 sobre z, ou se quiser, c sobre z. C sobre z. Tá? Também se eu chamar de g de w, essa exponencial complexa de w, então isso também é uma função analítica, uma função inteira, que no caso aqui está definida em todos os valores do plano dos complexos. Então isso é uma função inteira. E a derivada dela, a derivada da função exponencial, a gente viu também quando estudamos a função exponencial, é a própria função exponencial. Tá? Então a derivada de g, então g' de w é exponencial de w. Tá? Então eu tenho a função inteira e essa função analítica. E o que aparece é exatamente a composição. Ó. Então, quando eu fizer a composição, g composta com f, ou seja, g de f de z é o que? Eu pego a função g, troco w por f de z. Então, fica a exponencial de f de z. A exponencial de f de z, quem é f de z? É essa função aqui, c log de z. Então, a exponencial de c log de z. E isso é a função potência, por definição. Então, a função potência nada mais é do que essa composição aqui, essa composta. A composta da g, que é uma função inteira, com a composta da f, que é uma função analítica nessa região, restrita nessa região. Então, trabalhando restrito a essa região, eu tenho tudo que eu preciso, a analicidade da f e a analicidade da g. E aí o resto agora é conclusão do teorema da regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, essa função é uma função analítica, tá? Porque ela é essa composição aqui de duas funções analíticas. E a fórmula da regra da cadeia, então, diz que a derivada dela é a derivada da g, né, na f, vezes a derivada da f no z. Então, a derivada da g, a própria exponencial, trocando w por f, fica isso. E a derivada da f, a gente viu, é isso daqui, tá? Portanto, vai ficar c vezes, mas quem é isso daqui? Isso aqui, por definição, é z elevado a c, tá? E isso daqui é a mesma coisa que c vezes z a menos 1. Então, juntando aqui, vai ficar c vezes z elevado a c menos 1. Então, ou seja, a derivada de c elevado a c, de z elevado a c, de z, né, é c vezes c elevado a menos 1, c vezes z elevado a z menos 1. Só um comentário, eu esqueci de comentar aqui, eu usei nessa passagem aqui uma regrinha que eu não comentei, que não demonstrei, mas aí vocês podem ver isso como exercício, acredito que está no livro como exercício também. Se vocês pegarem aqui z elevado a c1, essa definição que a gente está vendo nesse vídeo, potência no expoente complexo, z vezes c elevado a c1 vezes z elevado a c2, isso vai dar z elevado a c1 mais c2. Então, produto de duas potências, pega a base e soma os expoentes, a regrinha famosa, que a gente já conhece. Então, essa regra vai valer aqui, porque isso aqui, na verdade, vai ser herança da propriedade da função exponencial. A função exponencial vai ter essa propriedade. A exponencial de uma soma é o produto das exponenciais, até usamos isso já. Então, isso daqui vai envolver a função exponencial, e a função exponencial tem esse produto, a exponencial de uma soma, produto das exponenciais. Então, isso daqui vai ser verdade, eu não tinha comentado, nem provei, mas vocês podem entender como exercício. Vejam no livro lá, acho que não está feito no livro também, mas é muito provável que esteja como exercício também. E essa propriedade foi usada nessa passagem aqui, ó, tá? Porque ficou z elevado a c vezes z elevado a z menos 1. Então, z elevado a c menos 1. Tá? Então, com esse comentário aqui, aí a conclusão da demonstração do teorema. O que a gente viu aqui foi a definição da potência z elevado a c. Aqui o z está fixado e o z está variando, tá? A potência z elevado a c. Agora a gente vai inverter aqui, a gente vai fixar aqui a base, então vocês podem entender isso como sendo a base, isso aqui como sendo o expoente da potência. Então, a potência z, na base z, né, de c, o expoente c.
com o c fixado e o z variando. Então, eu tenho uma função aqui de z. Agora, eu vou inverter. Eu vou fixar aqui a base e vou deixar o expoente variando. Então, esse é o próximo conceito, mas vai ser consequência direta desse conteúdo aí. Então, o que a gente vai chamar aqui função exponencial de base complexa. Então, dado um número b, um número complexo não nulo, então define-se a função exponencial de base b por, então, b elevado a z, é a exponencial de z log de b. Então, vejam, na definição anterior, o expoente era um número c fixado, tá? A base era um número z que variava. Agora, aqui está trocando. Agora, a base b é um número que está fixado, ele tem que ser um número não nulo, e o expoente vai estar variando, tá? Mas aí eu só troquei aqui, ó. Onde apareceu C, eu coloquei Z, e onde apareceu Z, eu coloquei B. Então, B elevado a Z é a função exponencial complexa de Z vezes log de B, definida para todo Z. Então, percebam a diferença aqui, tá? Entre o que está aqui e o que foi feito anteriormente. As diferenças não são tão grandes, mas tem que estar atento a esse detalhe. Ok? Então, que a gente só falou da função exponencial complexa. Lembrando aqui, vou aproveitar para lembrar, a função exponencial complexa foi a primeira função, né, dessas funções elementares. Por definição, é exponencial x cosseno y mais e seno y. A gente falou só disso no momento, por enquanto. Mas é a partir dessa função que a gente está construindo todas as outras, praticamente. Agora aqui a gente vai falar de uma função, né, uma exponencial com uma base qualquer número complexo não nulo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, em geral, essa função é uma função multivalente, tá? Que essencialmente os mesmos comentários foram feitos anteriormente. Então, isso aqui, salvo situações particulares, isso aí é uma função multivalente. E o ramo principal, né, chamando ela aqui de f minúsculo a função, o ramo principal vou chamar de f maiúsculo. Então, f de z, b elevado a z, é simplesmente a exponencial de z, o logaritmo de b, onde eu considero o logaritmo principal, né, o ramo principal da função logarítmica, para todo z. E aí, isso aqui é para qualquer z. Então, os exemplos que apareceram aqui nesse vídeo, vocês podem também entender assim, como sendo uma exponencial na base que você estiver trabalhando. Tá? Por exemplo, naquele exercício que eu deixei, que tem vários exemplos, vocês podem olhar agora como exponencial aqui na base i, exponencial aqui na base 1 mais i, exponencial na base 1 menos i e assim por diante. Tá? Todos agora vocês podem olhar aqui como exponencial na base complexa e expoente complexo. Tá? Agora a gente pode falar disso. Aí tem um caso particular importante, né, que merece um destaque, é quando esse b é o e, o logaritmo é a base do logaritmo natural, o ln, tá? O ln de um número x, né, com x positivo, ou log na base e de x. Então esse e é a base do logaritmo natural, que vocês já conhecem, tá? Então, eu vou pegar essa definição aqui com o caso particular em que b é esse número. Então, nesse caso, a gente vai ter. Então, vamos calcular aqui o log desse número. O log de b, ou seja, o log de e. Então, por definição, né, definição da função logarítmica complexa, ln de e mais 2kπ vezes i. O ln de e é 1. O ln de e, a base é o próprio número aqui, né? Então, esse ln aqui é igual a 1. Então, aqui é 1. 2kπ vezes i, ok? O argumento desse número é zero, eu não coloquei aqui exatamente, mas é zero, porque esse número é um número real positivo, é um número aqui. Então, o argumento principal dele é zero, tá aqui. Então, por isso que aqui, ó, ficou só 2k mais π, 2kπ vezes i, tá? Então, resumindo, o logaritmo complexo do número ezinho aí, desse ezinho, é 1 mais 2kπ vezes i, o k variando nos inteiros, tá? E aí eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Portanto, a exponencial de z, então, a exponencial de z na base e, né, vai ser a exponencial complexa. Cuidado com a notação. Essa exponencial aqui,
Essa exponencial é essa função aqui, ó, que a gente definiu. A primeira função, vamos dizer aqui que ela é a mãe de todas as funções. É a partir dela que a gente está construindo as outras funções. A gente pode dizer ela é uma espécie de mãe dessas outras funções aqui, que a gente definiu diretamente assim, ó, certo? Então, agora aqui não, é a definição. Então, essa aqui é exponencial de z, né, na base e. Exponencial é elevado a z, é a função exponencial complexa de z, o logaritmo complexo de e, que eu calculei, deu isso daqui. Então, vai ficar z vezes isso, distribuindo aqui, vai ficar isso aqui, ó. Agora eu vou usar a propriedade da função exponencial. Isso aqui é função exponencial complexa de uma soma, vira o produto das funções exponenciais aqui. Então, a exponencial de z vezes a exponencial de 2kπ vezes i vezes z. Tá? Ou seja, eu posso dizer que a exponencial da base e, então e elevado a z, é o produto dessas exponenciais aqui, ó, das funções, da função exponencial complexa. Exponencial de z, exponencial complexa aqui de 2kπ vezes i. Então, isso daqui é uma função multivalente aqui, está variando com o k nos inteiros, ok? Mas a gente pode, então, considerar o ramo principal, que é quando o k é igual a zero. Então, no ramo principal, eu vou ter o logaritmo principal de z, a gente vai ter o quê? Ó? O k é igual a zero. Então, quando eu fizer k igual a zero, aqui vai ficar a exponencial de zero, que é 1. Então, só vai sobrar isso daqui, ó. Então, a exponencial de z é e elevado a z, é a exponencial complexa de z para todo z complexo. E aí, a conclusão aqui, extremamente importante, que eu estou dando destaque, é que a função exponencial complexa, exponencial de z, função que vai do c no c, definida, que foi definida desse jeito aqui, ó, exponencial de x mais yi, é a exponencial de x, né, o ezinho elevado a x, cosseno de y, seno de y, foi definido assim. Essa função, ela é exatamente o ramo principal dessa função exponencial na base e. Então, é isso aqui, ó, essa relação está destacando isso. Então, essas duas funções, o ramo principal dessa função, que é uma função univalente, é exatamente a mesma função complexa que foi definido aí, que é a mãe de todas. Observem que no livro-texto ele não usou essa notação, ele já foi direto aqui. E eu comentei, quando comecei a falar da função exponencial complexa, que eu não ia adotar essa notação, certo? Na edição antiga desse livro, na primeira edição, até uma certa edição aí, eles mantiveram essa notação aqui. Então, e aí só depois que apareceu isso e essa relação. Mas nessa edição mais nova, eles já fizeram direto isso daqui. Essa crítica eu faço, essa edição nova, eu particularmente não gostei. E eu prefiro fazer isso, e nesse momento eu faço esse destaque, que quando eu trabalho, então a exponencial e elevado a z é uma função multivalente, mas quando eu considero o ramo principal dela, vai coincidir com essa função aqui, que foi definida assim, ó, tá? Parece que a gente fica rodando em círculos, né? Fica falando a mesma coisa, mas vocês têm que entender aqui que tem uma certa coerência, né? Uma lógica aqui, né? Uma consistência lógica aqui para poder construir tudo isso. Para um curso como desse nível, que é um curso introdutório de variáveis complexas, a função exponencial é introduzida assim, tá? Com essa definição aqui, função exponencial complexa. Em cursos um pouco mais teóricos, um pouco mais avançados de variáveis complexas, a abordagem é diferente, tá? Primeiro define-se séries de números complexos, envolvendo números complexos, depois aí aparece a série da exponencial, e aí define a exponencial. A abordagem é diferente e mais teórica. A gente não vai fazer isso aqui porque não é o caminho apropriado para um curso desse nível aqui, um curso introdutório, que é o caso desse aqui, curso nível de graduação. Então a gente vai estar fazendo isso daqui. Mas é sempre importante fazer esses comentários, esses destaques aqui. Então, ó,
como vale essa relação, e realmente a partir daqui para frente eu vou usar as duas notações, certo? Quando for conveniente eu uso essa notação, quando for mais conveniente eu uso essa notação. Então essa aqui é a questão da notação, então passaremos a denotar também a função exponencial complexa, ou seja, essa função que foi definida aqui, vai ser também denotada como E elevado a Z, onde isso aqui você vai entender como sendo o ramo principal, tá? Isso aqui é o ramo principal da função exponencial de E elevado a Z, tá? Então, quando for apropriado, quando for conveniente usar essa notação, eu vou usar. Quando for conveniente usar essa notação, eu vou usar. Porque as duas coisas vão ser iguais. Desde que eu esteja observando que eu estou sempre trabalhando no ramo principal aqui dessa exponencial. Ou seja, a gente vai poder dizer, né, quando eu tenho um z um número x mais yi, então a exponencial na base E elevado a z, é E elevado a x mais E elevado a yi, vai ser igual a isso daqui, tá? Aqui também, isso aqui já apareceu, a relação de Euler já apareceu, mas aqui a gente vai então particularizar, né, quando pegar o z igual a π vezes i, pegar o x igual a zero, aqui a parte real igual a zero, e a parte imaginária como sendo π, tá? Então vai ficar o quê? Exponencial de z, então só trocando z por π vezes i, então exponencial de z, vai ficar e elevado a zero, cosseno de π e seno de π, tá? Exponencial aqui de zero é 1, cosseno de π é menos 1, seno de π é zero. Então, e elevado a π vezes i é menos 1. Então, eu tenho essa igualdade, e aí jogo o 1 para o outro lado, fica isso daqui. Então, e elevado a π vezes i mais 1 é igual a zero. Então, essa aqui é a famosa relação de Euler, já apareceu aqui em outros momentos. E muita gente gosta, né, dessa equação, dessa identidade, muita gente chama isso de equação de Euler. Não é uma equação porque não tem incógnitas aqui, tem números conhecidos, 0, 1, i, π e e. São tudo números conhecidos, não tem incógnito aqui, então não faz sentido chamar isso de equação. Então vocês podem chamar relação de Euler ou identidade de Euler, outro número talvez mais apropriado, identidade de Euler, tá? Então, chamar isso aqui de equação é um erro. Então, muita gente gosta de chamar isso aqui a equação mais bonita da matemática. Então, o erro está em chamar isso de equação, tá? Não tem incógnito aqui para isso aqui ser chamado de equação. Agora, se é mais bonita da matemática, é uma questão de gosto, tá? Mas por que alguns gostam de dizer que isso aqui é a equação mais bonita, né? Eu vou dizer que é a relação mais bonita da matemática, eu não vou dizer que é a equação mais bonita da matemática. Mas a relação mais bonita da matemática, porque ela é uma espécie de resumo aqui de toda a matemática, porque envolve a relação, envolve as coisas mais básicas da matemática, mais as raízes da matemática, envolve a relação de igualdade, tá? Então envolve a relação de igualdade, envolve a operação de adição, tá? Operação de adição, então igualdade, adição, envolve o número 1, envolve o número 1, que é o número, né, digamos assim, fundamental aí da matemática, e envolve também três constantes matemáticas extremamente parecem tudo quanto é lugar. Então, a constante π, a constante e é um número imaginário. Então, essa identidade, essa relação é praticamente um resumo aqui da matemática toda, onde aparece a igualdade fundamental, né, a relação fundamental, que é a relação de igualdade, a operação fundamental, que é a operação de soma, esse número 1, que é o número fundamental aí, né, e essas constantes matemáticas, π, e e i. Então, vocês podem chamar isso aqui de a relação mais bonita da matemática, a identidade mais bonita da matemática. Só não chamem, né, a equação mais bonita da matemática, porque isso não é uma equação, não tem nenhuma incógnita aqui. Mas se realmente acharem bonita, eu acho bonita, sim. Se acharem bonita, podem dizer que é a relação ou a identidade mais bonita da matemática, e porque ela sintetiza, digamos assim, toda a matemática. Então, tem gente até que gosta de fazer camisas, né, e colocar isso aqui como
quem gosta de matemática aí, colocar isso aqui na camisa, né? Na camisa de um centro acadêmico de matemática, por exemplo, né? Pode colocar isso daqui. Mas não vá sair, se estudou matemática aí, né? Estudou matemática comigo, não vá dizendo que isso aqui é uma equação, não, que isso não é uma equação. Não tem incógnita aí. Quando a equação envolve incógnitas. Bom, e aí concluímos o vídeo, aqui falando funções elementares, função potência complexa, função exponencial, a base complexa, então essa função que a gente acabou de ver, e alguns exemplos, exercícios para vocês trabalharem, conteúdo do capítulo 3. Então, no próximo vídeo vamos continuar ainda, provavelmente vai ser o último vídeo falando sobre funções elementares, onde eu vou falar de um modo um pouco mais rápido, sem entrar muito em detalhes, das funções trigonométricas, tá? Então eu vou falar de uma forma um pouco mais resumida e deixando muitos detalhes para vocês estudarem mesmo. Então com isso eu concluo o vídeo, até o próximo e tchau.